Então, gente, olha, meu desejo, que eu quero transformar o meu desejo em oração, é que através desse tempo que a gente vai ter aqui, a gente tenha uma consciência ainda melhor do que aquela que nós já temos a respeito do reino de Deus. Por mim eu ficava sentada, mas ele tem que gravar, então, sentada e fazer um círculo assim, ó. Então, só recapitulando alguma coisa, porque eu... Pega o livrinho aí para mim, bem. Eu não sei se todo mundo leu o livro. Todo mundo que está aqui leu o livro? Tá. Então, na verdade, eu vou estar agora hoje, o que nós vamos refletir um pouquinho, é sobre o capítulo, acho que é o 7º, que fala sobre a exigência do reino. Ele é um livro teológico, então, às vezes é mais denso, é um livro que chama mais para reflexão, né, o assunto, não é um assunto assim tão levinho para ler. Mas eu acho que vale a pena. E esse capítulo da exigência é muito bom, todos eles são bons. Em especial, esse ficou para mim e eu gostei muito. Apesar de ter achado que, sinceramente, eu acho que é o capítulo mais difícil do livro. É esse aqui, que vai falar justamente sobre a exigência. Mas eu acho que vale a pena ler. Então, nesse capítulo, ele recorda um pouquinho de novo o que é o reino, né? O reino de Deus. Então, o que é o reino? É a redenção de Deus através de Cristo Jesus. E quando João já fala, né? O reino de Deus está próximo. Daí Jesus vem e fala, o reino de Deus é chegado. Então significa a vitória de Deus, olha que lindo isso, sobre os inimigos dele. Quais inimigos? Que são os nossos também. O pecado, a morte e o diabo, Satanás. E é verdade, porque com o advento de Jesus Cristo, o pecado perdeu o poder. A gente tem a presença dele ainda, mas através de Cristo, o poder do pecado não tem mais força sobre a gente, né? A morte, eu não sei qual é a experiência de vocês, eu tinha muito pavor da morte, até eu conhecer a redenção em Cristo Jesus. Eu era até um pouquinho revoltada com esse negócio de nascer e já tá indo para a morte. Eu ficava muito brava com isso. Mas na redenção, óbvio que eu não quero morrer, eu gostaria de ser eterna aqui. Mas eu não temo mais a morte, ela não me assusta mais. E o diabo, que nós já sabemos que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo, que é o diabo. Então, na redenção, essas 3 coisas perdem a força sobre nós. Não é legal isso, antes de lembrar disso? Esse reino que nós estamos vendo, ele vai se manifestar em poder na volta de Jesus Cristo. Então, nós não temos o reino em poder atualmente, mas esse reino já entrou na história. Então, ele já está aqui. E ele usa umas frases que eu gostei muito. Ele fala assim, o futuro invadiu o presente. Como é que o futuro invade o presente? Não tem como, né? É um mistério isso. Mas quando a gente pensa no reino de Deus, é justamente isso. O reino em poder não está estabelecido, mas ele já está aqui, nós já estamos vivendo no reino. Então o futuro invadiu o presente. Então o reino que um dia vai se manifestar em poder já chegou de forma secreta e oculta para a maioria das pessoas. Eu acho que por isso que até nós, às vezes, temos dificuldade de crer que tem um reino de Deus funcionando. Né? Quando a gente olha as guerras, as maldades, as políticas nojentas que a gente tem, a gente fala, meu Deus, onde é que está o reino, né? Então, o reino de Deus, como eu já disse, ele já está presente para nos livrar do poder do pecado, não da presença, como eu falei, da servidão do diabo e da escravidão e do medo da morte. Ele não existe em sua total plenitude, mas já chegou no presente para que as pessoas possam nascer de novo e entrar no reino. Quando que Jesus falou isso? Quem é que lembra o texto em que Jesus fala isso? O encontro com Nicodemos. O que Jesus fala para Nicodemos?
é necessário nascer de novo para quê? Para ver o reino de Deus. João 3,3. Então, nós podemos, nesse novo nascimento, que acredito que cada um de nós aqui já experimentamos, a gente está fazendo parte do reino. Então, Jesus, na verdade, olha, esse é um amor assim tocante de Deus mesmo, né? Que Ele nos ama tanto que Ele, através de Cristo, Ele veio antes da plenitude do reino para que nós já possamos experimentar da intimidade com o Pai. Tem um mistério nessa caminhada da vida cristã. E eu não quero perder essa concepção que tem um mistério e uma aventura, né, nesse desfrutar da intimidade com Deus e que o reino já chegou através de Cristo. Então, o amanhã está aqui, agora. O futuro já começou. Não é lindo? Gente, vale a pena vestir a camisa da fé cristã e honrar essa camisa, porque eu acho que a exigência do reino tem a ver com honrar a camisa que nós vestimos. E pega um pouquinho de água para mim. Não tem jeito, viu, gente? Eu fico tensa. Acho que até quando eu falo com as meninas na minha casa. Bom, tudo isso está no capítulo dele. Eu dei uma enxugada aí nesse... Bom, tudo que eu vou falar está no capítulo. Eu estou bem dentro do capítulo e vou pegar alguns textos bíblicos que eu entendi que pode ajudar a entender melhor o capítulo. Então, a primeira coisa dentro da exigência que a gente precisa saber é que a iniciativa é de Deus. Eu acho que não tem ninguém que vai falar assim, eu tomei a iniciativa e vi Jesus Cristo como meu Salvador. Não tem isso, né? Um dia Jesus Cristo me alcançou. Deus me levou, já era membro de igreja bonitinha, né? Dizimista, né? Mas aí um dia eu vou para um culto, um menino de 17 anos está pregando sobre um homem que tinha a mão mirrada. E nessa pregação eu não tive mais para onde ir, a não ser reconhecer que Jesus era o Salvador e Senhor da minha vida. Então isso eu estava com quase 25, 26 anos. E de lá para cá as coisas mudaram totalmente. Então, nessa iniciativa de Deus, o que nós experimentamos? O que a gente experimenta quando a gente fala, nossa, Jesus é meu Salvador mesmo? E você tem a sua visão dele morto na cruz, sangue derramado por você. A gente experimenta o quê? Uma mudança radical de vida. Certo? A palavra em grego, que é uma palavra muito significativa, que muitos têm usado essa palavra aí no mundo corporativo. A palavra é metanoia. Metanoia significa uma mudança não só de pensamento, mas de tudo, de caminhos, de comportamento, do jeito de pensar, do jeito de se relacionar. Então, metanoia. Essa é a iniciativa. Então, quando Deus vem, eu me deparo com o Cristo na cruz e aí eu experimento essa metanoia. A gente podia ter bastante tempo, que cada um podia falar um pouquinho como foi a metanoia na sua vida, né? E na minha vida, o engraçado é que eu era uma pessoa certinha. Eu nunca fumei, nunca bebi, casei virgem. Todas essas coisas bonitinhas por fora eu tinha. Dá a impressão que não tem nem depoimento para dar, né, com a metanoia. Mas as mudanças mais significativas que eu conheço de mudança decorrente da metanoia na vida de uma pessoa foram as que foram operadas em mim, não no outro. Mas a gente não tem tempo, então eu não vou pedir para vocês falarem sobre a metanoia. Só que essa iniciativa de Deus, do ponto de vista aqui do Jorge, e também fica claro no Evangelho, que ele toma a iniciativa, mas ele requer uma escolha. Ele requer uma decisão da nossa parte. Então, a decisão em si não é se vai crer ou se não vai crer. A gente já crê, já experimentamos a metanoia.
A decisão é se eu vou ser discípula de Jesus ou não, se eu vou fazer parte desse reino ou não. Agora, eu com a minha cabeça de psicóloga, né, e minha escuta às vezes psicológica, num primeiro momento a gente pode pensar, nossa, mas que Deus é esse, né? Que oferece e já requer coisa. Daí fica parecendo aquelas trocas humanas que nós fazemos, né? De que fica meio chantagem. O filho pede uma coisa, você concorda, mas ele tem que dar algo em troca. Nós vamos ver isso mais no finalzinho, que eu vou concluir falando um pouquinho disso, mas esse requerer de Deus que vai exigir decisões e escolhas da nossa parte, não é para ele ser o beneficiado, é para que nós possamos desfrutar da riqueza do reino. Então não é uma troca chantagista, não é uma coisa meio mercantil, né? Que eu dou isso, você dá aquilo. Deus requer sim, mas os beneficiários disso que ele está falando somos nós mesmos, não é ele. Olha que lindo isso, né? Eu acho que sempre que a gente falar desse que Deus requer, nós precisamos lembrar disso, que o beneficiário vai ser eu mesma, né? Só crer basta. De novo, eu estou reforçando isso. Numa das reuniões com as meninas lá em casa, eu me deparei com João 8, 30 a 32, que é o sermão que Jesus prega, logo depois daquele caso da mulher que foi pega em flagrante, em adultério. E aí vocês conhecem a história, acho que eu mesma já preguei isso aqui, já falei disso aqui. E aí Jesus impede que o corpo dela seja destruído e faz cada um pensar em si, vocês sabem da história, mas depois que ela vai embora, que Jesus falou, olha, muda de vida, né, que você está vendo que viver do jeito que você está vindo não vai dar certo, você vai se danar cada vez mais. Ele volta para o templo, ele está no templo e ele prega uma mensagem muito bonita, que eu costumo dizer que quem for falar daquela mensagem é melhor só ler o texto e não falar nada para não estragar. E ele começa aquele sermão dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não vive em trevas. Né? Que se a gente for pensar um pouquinho, tem a ver talvez com aqueles homens que estavam em trevas e só via o pecado da mulher. Não viram nem o pecado do homem que estava com ela, só viram dela mesmo, né? Então, logo depois desse sermão, então João 8:30, a Bíblia diz que muitos creram nele. Isso no dia do caso do adultério. Aí o que Jesus faz? No versículo, acho que é o 31, ele diz assim, a Bíblia diz assim, ele disse aos judeus que creram, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis nos meus ensinamentos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O dia que eu descobri isso, faz uns 6 meses, falei, putz, grilo, no mundo cristão, então tem 2 tipos de cristão mesmo. Está aqui. Os que creem, e Jesus, dentre os que creem, tem aqueles que se fazem discípulos. E aí ele acrescenta com esse versículo que há pouco tempo foi usado até na política de um jeito distorcido, porque conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que Jesus está falando aqui é ele. Ele fala, eu sou a verdade, né? Se vocês me conhecerem, vocês realmente serão libertos. Então, óbvio, eu até acredito que toda a verdade é libertadora. Mas essa verdade aqui não é a que foi divulgada e tem sido ainda assim, de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito isso. Então, o reino de Deus tem a ver com esses que vão se fazer discípulos, que vão conhecer a verdade e essa intimidade com Jesus. Então, aqui que entra a decisão, e aí nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. E eu achei legal, porque esse autor aqui, ele vai falar então agora sobre decisão e escolha.
E ele vai falar de pessoas que são inseguras, pessoas que passam a vida sem falar nem sim nem não. Você perguntar para ela, que pizza você quer? Ah, qualquer uma. Que cor que você gosta? Tanto faz, né? E eu acho que só tem eu de psicólogo aqui. Na psicologia, a gente lida com isso quase que no dia a dia. Né? Essa coisa que nós chamamos hoje, né? No tempo de Cristo não tinha ainda a chamada psicologia hoje. Mas Jesus está chamando para fazer escolha. E aí o Lade, ele faz ele coloca esse exemplo de pessoas que ele conhece, que são pessoas que ele chama de pessoas vacilantes, pessoas inseguras. Hoje nós chamamos isso de falta de autonomia. Pessoas que não decidem, não escolhem. E tem acho que é Sartre, começa no Sartre isso, mas depois outros profissionais, outros estudiosos, outras pessoas de destaque elaboraram um pouquinho mais, que é a angústia da escolha. É a angústia de você se responsabilizar por uma escolha. Sartre fala disso. Então, o que é a falta de autonomia? É isso, eu não escolho. Eu, num certo sentido, eu fico embaixo de algum guarda-chuva. Alguém escolhe por mim, aí eu ponho sempre a culpa no outro. E, em geral, isso na minha experiência, inclusive de ouvir e trabalhar com pessoas, a angústia da escolha é essa mesmo, é o medo de errar. É o medo de uma imagem que vai ficar distorcida se eu não acertar. É a vergonha que eu vou passar se essa escolha não der certo. Então, eu fico sempre embaixo do tal que eu estou chamando aqui de guarda-chuva. Sempre tem algo que está me protegendo. Eu fiz porque é o governo, eu fiz porque é o pastor da igreja, eu fiz porque é meu pai e minha mãe. Ou então, nós chamamos também de dependência, quando eu dependo de um outro para poder assumir uma escolha. E é engraçado, porque às vezes eu estou lembrando de situações que já aconteceu, que eu estou atendendo, a pessoa vem e me fala assim, acho que eu estou aqui porque muita gente manda na minha vida. Meu pai manda na minha vida, minha mãe então é controladora. Vou para a escola, o professor também dá lá as coisas, eu tenho que fazer o que ele manda. E cita um monte de gente. Daqui a pouco a pessoa me conta alguma coisa, vira para mim e fala assim, o que você acha? O que você acha que eu devo fazer? Não é doido isso? Aí eu falo para ela, tá bom, então você está querendo que eu seja um pai, uma mãe, um professor, um patrão para você? É isso? Mais um para controlar a sua vida? E é óbvio que daí a gente vai trabalhando isso e na maioria dos exemplos os resultados são positivos, porque essa falta de autonomia ou essa dependência tem muito a ver com a história de vida, né? De filhos de pais muito controladores, caçulas, que às vezes, além dos pais, ainda tem os irmãos. Você sabe a história do caçula, né? Que é o primeiro que apanha, o último que fala e o primeiro que apanha. Né? Às vezes não, às vezes também é um super protegido, né? Bom, então, quando a gente trabalha com as pessoas nesse sentido, elas vão vendo como que elas não construíram a autonomia delas. Agora, a boa notícia é que a autonomia a gente pode construir em qualquer idade que a gente tenha. Dá para retomar isso e ser o Senhor, né, da própria vida nesse sentido. O Senhor da nossa vida é Cristo, mas eu estou falando no sentido das decisões. Talvez uma boa pergunta que eu faria, não para vocês, mas se eu estivesse pregando numa igreja, é por que você está aqui, né? Porque a tua mãe mandou, teu pai mandou, tua mulher trouxe, é porque tua mulher veio, ou é porque um dia você conheceu a graça e você então está escolhendo ser o discípulo de Jesus Cristo. Essa decisão que o Evangelho diz que o Lade pegou muito bem, ela precisa ser, a decisão que eu estou dizendo aqui é de se tornar discípulo de Cristo. Ela precisa ser firme, irrevogável, definida, radical, cara, às vezes cara, não é sempre, e eterna. Isso são tudo que ele fala no livro dele, mas eu concordo.
Então, vamos ver aqui, então, agora, algumas exigências. A primeira exigência que nós encontramos de Cristo falando está em Mateus 10, de 34 a 37. E é aquele texto muito forte, quando ele fala que ele não veio trazer paz à terra. Ele veio trazer a espada. E é engraçado, porque a espada é o símbolo de uma violência, né? Não é um símbolo de violência. E ainda ele cita o que está em Miqueias 7,6. Lá em Miqueias 7,6 tem um texto lindo, quando Miqueias fala que os inimigos do homem estão na própria casa, mas que ele, Miqueias, vai continuar firme com Deus. Jesus cita esse texto. Então ele fala, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Os inimigos de uma pessoa estão, né, na sua própria casa. Então eu chamei isso aqui, que às vezes para a gente se tornar discípulo, a gente tem que romper relacionamentos familiares ou afetivos. Eu não acho que é um rompimento na nossa cultura, pelo menos não é. Nós temos esse privilégio de morar numa cultura, eu não acho que ninguém aqui no Brasil tenha que pagar com a vida ou ser excluído da herança ou da família por causa da fé. Mas no tempo que Jesus está falando isso fazia muito sentido. A pessoa podia ser excluída, sim, da herança, do meio da ascendência familiar, e até sofreu o martírio. Tanto que Mateus diz que Jesus falou isso para os discípulos. Lucas diz que ele falou para todos. Mas, de qualquer forma, os discípulos estavam presentes. Eu não sei se vocês sabem, todos os discípulos morreram martirizados. Menos quem que não morreu martirizado? João. Mas estava exilado. Então, ele não teve o corpo dele, né? Ele não foi para a morte do corpo, mas foi para a morte da liberdade. Ele estava no exílio. Então, é nesse contexto que Jesus está falando. Eu acho que nós aqui, talvez a gente tenha, assim, uma perseguição familiar, uma opressão familiar, mas bem mais leve, né? Então, na verdade, o autor do livro, ele chega a falar do relacionamento conjugal. Que se o cônjuge está dizendo, eu não vou ficar com você, eu não quero ficar com você, não vou te amar com a fé, ele está dizendo, então, sinto muito, a escolha minha é por Jesus Cristo. Por isso que é radical, né, essa escolha. Então, relacionamentos familiares e sociais. Então, é uma escolha que pode afetar o relacionamento social também, com certeza. Às vezes, nós vamos ter que deixar alguns amigos. Você pode continuar amando esse amigo, mas não vai dar mais para fazer as mesmas coisas que eles fazem, por causa do amor, por causa dessa escolha de ser discípulo de Jesus. A segunda coisa que eu coloquei, eu achei essa ainda mais forte, é a relação consigo mesmo, bom dia família, e com o espiritual, né? Aí o texto que o Láudio usa, eu também fiquei nele, é Mateus 10, 38 e Lucas 9, 23. Ele vai falar aqui da cruz, que se alguém quiser, Jesus falando, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o que significa isso? Negar a si mesmo e tomar a própria cruz. Então, é uma relação minha para comigo mesma. Talvez seja bom a gente esclarecer aqui o que é essa cruz. O que vocês acham que é a cruz? Se alguém perguntasse para você hoje assim, o que é essa cruz que Jesus fala que o cristão tem que pegar e levar para poder segui-lo? O que você responderia? Isso. Mas será que aí é cruz ou é fardo? A gente confunde. Né?
Então, por isso que eu achei legal a gente pensar um pouquinho nisso, né? Quando alguém diz assim, ai, meu marido é minha cruz, esse meu filho é minha cruz, né? Não é. Aí é fardo. E muitos de nós carregamos, às vezes, fardos pesados mesmo, né? O que era a cruz no tempo de Jesus? Para que servia a cruz? Punição, morte. A cruz, acho que até fui eu até que falei disso aqui um dia também. A cruz era o instrumento de morte que os romanos usavam. E vocês sabem, os romanos crucificaram judeu adoidado. Chegou um tempo que tem até um texto, que não está na Bíblia, está em outros livros, dizendo que tinha acabado a madeira, não tinha a cruz suficiente para crucificar tanta gente. E Jesus está usando aqui, tome a sua cruz. Então, o conceito de cruz aqui não é a de um problema difícil que a gente tem para resolver. É de uma escolha que nós temos que fazer. E essa escolha vai ter morte. De novo, nesse contexto aqui, havia morte mesmo, o corpo sendo assassinado, o corpo sendo crucificado ou enforcado. Era mais crucificação nesse tempo, né? Agora, existem escolhas que, se nós tomamos a decisão e se nós queremos realmente ser discípulo de Jesus Cristo, lembra, vocês que chegaram agora, a gente crê sim, mas agora é a escolha do ser discipulado, do ser discípulo. Se eu quiser ser discípulo, eu morro um pouquinho. Eu não vou morrer no corpo, como era a cruz daquele tempo, mas eu vou morrer alguma coisa da minha vida. Eu lembro de uma mulher que eu atendi, e ela me contou a história dela. Com 15 anos, ela teve um namorado, o namoro tinha durado uns 2, 3 anos. Era um rapaz assim que ela estava muito apaixonada, mas muito mesmo, e de repente ele simplesmente terminou com ela e foi embora. Isso era num tempo, essa mulher tem quase minha idade, então era num tempo que o telefone era só fixo e nunca mais ela viu esse homem. Esse meio tempo, ela se refez desse rompimento, encontrou um outro, casou com outro e vivia bem com outro. 20 anos depois, 30 anos depois, graças às redes sociais, esse homem aparece de novo e na ótica dela, todo bonitão, todo elegante, bem resolvido na vida, ele entra em contato com ela e, claro, ele tinha sido o primeiro namorado dela. O tempo que ela viveu com ele foi um tempo muito significativo. Os mais velhos vão entender aqui o que eu estou falando. Então, reencontrar isso foi um reacender da paixão de novo dentro dela. Mas ela era cristã, ela estava casada. O casamento dela não era assim, mas era bom. Mas aparece alguém que tem todo esse significado, né? E o homem que não tinha os valores dela queria estar com ela, se encontrar com ela, ir para o motel com ela. E ela estava sofrendo muito, porque ela não queria desobedecer aquilo que ela tinha feito um dia, de se tornar discípula de Jesus Cristo. E aí chegou um dia que ela falou para mim, Esther, nessa semana eu chorei um dia inteiro, porque eu tomei a decisão de ser fiel ao meu marido e de continuar com meu marido. Eu não vou sair com o meu ex-namorado. Mas foi tão horroroso para mim, que não atender o desejo do meu coração de estar com a pessoa que teve tanto significado na minha vida foi um tipo de morte. Quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei dessa fala dela, né, que é uma escolha que, no caso dela, não sangrou, mas chorou pra caramba. É uma escolha que verte em lágrimas, de tão dolorida que é. Então, essa cruz que Jesus está falando, e o autor do livro põe isso mais ou menos, e eu quero reforçar a ideia dele, porque eu acho que é isso mesmo. A cruz aqui, então, é um lugar onde algo nosso vai morrer, sim. Algo morre. Pode ser a satisfação de um desejo, pode ser o ganhar menos, pode ser o não ter a fama que eu iria ter. Por causa estudando isso daqui, eu lembrei de um livro que eu li na minha adolescência, né?
que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. E eu lembro que esse livro me marcou assim profundamente, mas eu li o livro, gente, faz 50 anos, mais de 50. Aí procurei o livro essa semana, baixei aqui no tablet e já estou quase acabando de reler o livro. Óbvio que era um contexto diferente que ele escreveu, mas ele aborda todas as coisas que nós vivemos hoje, né? Que é corrupção, a exploração do capitalismo que explora o empregado, o funcionário, e por aí vai, né? Para que eu uso o meu dom, se é para servir ou se é para ganhar dinheiro. E tem a ver com isso que nós estamos falando aqui, porque naquelas escolhas lá dos livros, porque eu não sei, quem leu esse livro? Nossa, só 2, 3. É antigo. Mas você sabe que ainda é um dos livros mais vendidos? É considerado um clássico. Eu aconselho. Óbvio que vocês vão ter que considerar o contexto que ele foi escrito, né? Mas eu vou só contar o que é sem perder não quero tirar o interesse pelo livro. É um pastor que, num domingo, acontece um lance lá que vocês vão ler, e aí ele e um grupo da igreja fazem um acordo de, por um ano, tudo que eles iam fazer, eles tinham que perguntar primeiro, em meus passos, o que Jesus faria se fosse eu? E todo domingo eles se encontravam para falar como é que tinha sido a semana. E vocês imaginam a reviravolta que isso deu. Porque daí tinha o dono de um jornal, tinha o dono de uma empresa, tinha o diretor de uma outra empresa. Como é que é a empresa quando é do governo? Estatal. Bom, tinha uma moça que cantava muito bem. E aí, o livro é isso. Vai contar essa história. E lá no livro dá para a gente ter E ele usa até esses textos no livro, né? Como no começo do capítulo estão esses textos aqui. Dá para a gente ver muito bem que a cruz é um lugar de morte mesmo e que algumas coisas vão morrer quando eu tomo a decisão de ser discípulo de Jesus Cristo. Deixa eu ver, eu anotei um negócio aqui. Não, eu tenho aquele comentário, versículo por versículo, do Russell Champlin, e eu fui ver esse texto lá. E foi muito legal, porque aí ele dá como referência João 2, 15, 16. João não, primeira carta de João 15, 16. Alguém pode ler, por favor? Os 2 versículos. O que achou? Primeira carta de João 2, versículos 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus de fato. Nada deste mundo me espalha. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de Deus que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas de mim. Então, o Chaplin, lá do comentário versículo por versículo, ele entende que a cruz tem a ver com isso aí que João escreveu. Aí eu fechei meu olho assim, parei um pouquinho, fiquei pensando no João, ouvindo essa fala de Jesus. E eu acho que tem eu não sei se é Mateus, Marcos ou Lucas, que fala que Jesus fala isso ainda no começo do ministério dele. Então eu fico imaginando o que passou na cabeça do João, né? Que ele tinha uma pequena empresa de pesca, tinha largado a pesca, agora vem esse cara falando isso, né? Você tem que tomar a tua cruz para me seguir. E fiquei imaginando o impacto que isso teve na vida de João. Mas a gente pode concluir pelo que João escreve depois, que talvez João tenha pensado muito sobre isso, tenha refletido muito sobre isso, e isso tenha realmente feito parte da vida dele. Isso estava encarnado nele. E aí ele escreve isso, né? Que o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E
E o Chaplin, o Russell, lá o autor do comentário, ele faz essa relação com o tomar a própria cruz. Tomar a própria cruz, então, significa o quê? Que eu não vou suprir o desejo da carne. E desejo da carne aqui, a palavra usada é concupiscência, que pode ser qualquer desejo. Mas quando ele fala carne, tem uma conotação erótica e uma conotação sexual. Está se referindo aos desejos sexuais. Então, é qualquer desejo, sim, que eu sei que não me faz bem, mas especificamente aqui ao desejo sexual, que também é morrer um pouquinho. É um homem um José da vida, que larga a roupa com a mulher e sai correndo, ele tem que morder corrente e tomar banho gelado depois, não tem? Pois é. Então, é um jeito de morrer um pouquinho, quando eu faço essa escolha. Aí ele fala também do desejo dos olhos, que, segundo o autor lá do comentário, ele entende que é uma preocupação exagerada com tudo que é externo. Então, e tem a ver, né? Porque o olho vê, aí eu quero. O olho vê, aí eu desejo. Então, tem a ver com, pode ser preocupação exagerada com a casa que eu moro, com o carro que eu tenho, com o corpo que eu tenho, com as roupas que eu visto. Então, é o exagero. Porque eu acho que filho de Deus tem que andar bonito, e não tem problema nenhum filho de Deus ter um carro bom e uma casa confortável. Mas aqui tem o exagero com o aspecto externo, tanto do corpo como das coisas. E a gente sabe que a gente vive isso, né? É muito doido toda a pressão que a gente sofre, né? Eu já há algum tempo que eu não compro, eu não sou consumista, não sou não vou em shopping. Então faz muito tempo que eu não compro roupa. Esses dias eu comecei a ver tudo que eu já gravei por aí, tudo com a mesma roupa. Então eu falei, gente, acho que eu preciso comprar pelo menos algumas peças. Tá bom. Mas aí quando eu olho no guarda-roupa que tá tudo bom lá, para que eu vou comprar? Falo, não vou comprar. Mas a gente tem essa pressão, né? É uma moda que muda, são as marcas, a tentação de usar marca. É a mesma coisa. A gente usa a marca com ela para fora ainda, para os outros verem que você está usando. Quer dizer, você ainda divulga a marca, né? Faz publicidade, paga e faz publicidade. E por aí vai. E aí a soberba da vida que João está falando e que ele liga ao tomar a própria cruz, ele liga isso ao orgulho. Aí isso aqui está mais relacionado com o poder, a exaltação do próprio eu, que pode estar ligado à riqueza, posição social ou um cargo de destaque, né? Quando a gente sobe na empresa, por exemplo. Então, que fique bem claro que a cruz aqui não é os fardos do dia a dia, mas a cruz é um lugar de morte. Talvez a gente não saiba isso, que talvez a gente não tenha feito uma decisão radical ainda para ser discípulo de Jesus Cristo, né? A gente vai meio... Maria vai com as outras, né? Eu vou andando por aí, né? Então, eu fico entre os que creem. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Que agora eu já estou partindo para fechar. Ou colocação, né? Ou discordância. Eu tenho da cruz, perspectiva da cruz, eu acho interessante que a morte da cruz humana não é uma morte comum. Eu acho que tinha um elemento de humilhação na morte da cruz. Interessante. Vexatórias, não dos outros, né? Para sua família e para quem está observando. Então não é uma morte dramática e forte, vezes. E eu acho que então isso também pode ser dado para a realidade de como a sua cruz. Esteja preparado para ser humilhados. Vai ter um elemento que o mundo não vai aceitar, ele vai te humilhar de certa forma. Não, eu acho que faz sentido. Eu acho que dá para a gente ampliar mais essa coisa da cruz. Isso aqui cabe uma meditação de 40 minutos, no mínimo, né? Aqui eu estou só dando que a exigência é essa. Para mim, o mais importante nesse capítulo é essa diferença entre crer e ser discípulo, e o preço, a escolha que eu pago. Então, é uma escolha. Eu não posso mais ter medo de mostrar a minha cara.
Às vezes eu meio brincando, eu falo, olha gente, ou você muda de vida ou muda de camisa que você está vestindo, né? Ou você não diz mais que você é cristão, então seja cristão, mas um cristão que, de verdade, que vai espelhar quem é Jesus Cristo. Bom, eu queria terminar falando que, e aconselho quem tem o livro, ler o capítulo, pelo menos o da exigência, que vale a pena, que para mim é o capítulo mais duro desse livro, que tem uma recompensa nessa escolha de seguir a Jesus Cristo. Ele não fala isso no livro, mas quando eu estava lendo lá a parábola do jovem rico, e ela já foi bastante citada aqui, né? Eu acho que o Ivilásio citou, falou do jovem rico, que é uma escolha que ele faz, né? E é legal até a gente pensar um pouquinho sobre essa parábola. Vocês sabem a história, todo mundo sabe, né? A história do jovem rico, que ele vem, se encontra com Jesus, ele tem uma sede, ele tem uma fome, que eu acho que é a fome que todo ser humano tem. É a de ser eterno, né? É a de a vida não terminar aqui. Porque ele fala, Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ó, quem é que não tem essa fome? Aí Jesus, bonitinha. Aí Jesus fala assim, você é só obedecer os mandamentos. Daí ele fala assim, mas eu já obedeço, desde a minha adolescência eu obedeço todos os mandamentos. Aí Jesus fala, tá bom, então falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí vem e segue-me. Muito legal isso, né? Talvez uma coisa, quando a gente lê essa história, é a gente pensar o que Jesus pediria para você, o que ele diria, né, para você. Eu tenho certeza que para mim não era vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Não é. Até porque isso aí eu faria de mão cheia, assim, fácil. E eu estou pensando ainda, o que é que Jesus pediria para mim? O que falta mesmo, né, para mim estar aqui para valer nesse negócio, né? Então, eu reli essa história por causa disso. E aí, logo depois dessa parábola, em Lucas 18, acontece uma coisa bem interessante. Pedro fala assim, aí o discípulo vai embora. Marcos diz, gente, eu gosto demais disso. Marcos fala assim, que Jesus amou aquele jovem. Mesmo Jesus sabendo que ele ia embora, que ele não ia vender o que ele tinha. O olhar de Jesus é um olhar amoroso. Que me toca muito essa coisa do Jesus amou, Marcos vê isso. Marcos é um repórter que vê tudo, né? E aí o jovem vai embora e Jesus conversa com os discípulos. Ele fala, olha, é muito difícil quem tem amor ao dinheiro entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. E aí já inventaram que a agulha era uma gruta que tinha desse tamanho e que o camelo passava apertadinho ali. Acho que não. Para mim, é o camelo passar no fundo da agulha mesmo. Pode ser até uma de crochê, né? Mas é fundo da agulha. Pois é, mas... e na verdade o que Jesus está falando é isso. É de alguém que não consegue desapegar dos bens que tem. Aí Pedro fala assim para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro fala isso. Aí, olha o que Jesus responde para Pedro. Você está com a Bíblia aberta, João? Você lê? Eu acho que é o 29, Lucas 18, 29 e 30. Quer dizer, não é Bíblia aberta, gente. Você está com o tablet não. O celular, o smartphone aberto. 18, 29 e o 30. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Olha que lindo isso, gente. Nós estamos falando de escolhas, de mortes que a gente vai deixando. O que Jesus pede para esse jovem seria um tipo de morte para ele. Porque o que dá para entender é que ele não vai vender o que ele tem, ele não consegue, ele está preso nisso daí. Aí Pedro vem e fala, mas olha, Senhor, nós vamos vender, já largamos tudo, né? Porque Pedro também tinha, ele e João eram donos da pequena empresa,
acho que nem era pequena, era considerada uma média empresa na época, de pesca. E Pedro fala isso, nós largamos tudo. E olha a resposta de Jesus. Ninguém que tenha deixado, quer dizer, ninguém que tenha morrido um pouco, porque deixou casa, ou deixou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber já, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então, de novo, repetindo o que eu falei lá no meio, a exigência é para o nosso próprio bem. Agora, é claro que essa recompensa que Jesus está dizendo aqui, necessariamente não vai ser financeira, mas tem algo que acontece aí, quando a gente faz essa escolha de ser discípulo de Cristo, que eu acho que não tem nem como explicar direito o que é, mas tem uma recompensa. É começar a viver o céu que nós acreditamos que haverá no futuro já. Então, é uma coisa interna, uma coisa que talvez não tenha como explicar. E eu fiquei pensando o quanto que eu já recebo ou não disso aqui. E talvez seja uma boa pergunta para nós. Se eu não recebo nada disso e não vejo isso, então eu preciso me perguntar se eu faço parte dos que são discípulos. Eu acho que é um assunto que tem que nos levar à reflexão. Para aquele jovem, faltava vender o que ele tinha. Então, termino com essa pergunta. E para você? Falta algo? A gente tem ainda 8 minutos. Se alguém quiser agora perguntar, compartilhar, discordar. Tem um outro momento, os discípulos falam para Jesus, Senhor, desse jeito, quem é que vai né? Ou seja, parece que essas exigências são impossíveis. Não vai ficar ninguém desse jeito, eles falam. Aí, Jesus fala, e você quer ficar ou quer ir? É exatamente essa resposta. Eu acho muito interessante isso. É quando essa situação aí aconteceu, teve a multiplicação dos pães no dia anterior. No dia seguinte, Jesus vai para o morro, fica orando. De madrugada ele vem, se encontra com os discípulos. Acontece o caso lá do Pedro afundando na água. Jesus socorre Pedro. Então eles chegam do outro lado do rio, do mar da Galileia, e Jesus está pregando de novo. E a multidão que viu que ele subiu no monte já tinha corrido para esperar os discípulos do outro lado. E eles nem sabiam como que Jesus tinha chegado ali, porque eles foram embora e Jesus tinha subido lá para orar, tinha ficado lá no meio do mato orando, né? Então, quando eles chegam, Jesus, mas como é que o senhor veio? Como o senhor chegou aqui? Aí Jesus não respondeu essa pergunta e falou mais ou menos assim, eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês querem ver um novo milagre. Em outras palavras, né? Vocês jantaram ontem, agora vocês estão querendo o café da manhã. Mas eu vou pregar hoje não sobre o pão que eu posso transformar e multiplicar. Eu vou falar hoje sobre o pão que desceu do céu. João 6, um dos sermões mais lindos de Jesus. Aí termina, aí alguém vem e faz essa pergunta. Nossa, Senhor, é muito duro esse teu sermão. Está todo mundo indo embora, alguns estão indo embora, muitos estão indo embora. Jesus falou, tá bom, e vocês? Vocês querem ir? Eu quero ficar. De novo, a escolha. Então, é muito lindo essa coisa, né? Que Deus toma a iniciativa, mas dentro dessa iniciativa e dessa redenção que nós vivemos, nós podemos fazer escolhas. Esse é o reino. Para nós é impossível, mas a Deus nada. Ah, não, sim. A nossa situação ainda depende da nossa decisão, mas depende muito do chamar dele. E Deus toma a iniciativa. Vocês lembram quando eu falei aqui há um domingo, 2 atrás, né? Dessa bondade de Deus, que se precisar, Ele vem ao nosso encontro, vem direto ao nosso encontro. Mas vem.
Eu acho que essa bondade que nos leva à redenção, que depois nós podemos escolher ser discípulo ou não, ela é disponível para todos. No capítulo anterior ele fala da justiça de Deus e a gente é incapaz de ser justo, a não ser que a gente receba de Deus esse dom, ainda que não o tempo inteiro, mas pontualmente. É um pouco isso, consegue se inspirado em Deus para executar para amar, entender. Então, eu penso que se nós fizermos essas escolhas, o próprio Jesus fala que a gente não vai ser abandonado, temos a recompensa aí, apesar de a gente morrer um pouco em algumas situações, mas eu acho que é isso que vai fazer o reino. No mundo onde a maldade está aí, né? A maldade as estradas da maldade são largas, mas é o reino que vai marcar com a bondade. Então, a maldade nos assusta, mas a bondade, a mim pelo menos, me toca profundamente, porque é nesses atos da bondade, do amor, da justiça, é que a gente pode ver o reino caminhando. E eu disse aqui, quero terminar lembrando isso, que eu fui o alvo da bondade de muita gente, da bondade de Deus que chegou até mim para mudar a minha história, para mudar o meu destino através das pessoas. Então, o meu desejo é que cada um de nós aqui possamos ser realmente representante do reino. Mas para ser representante do reino, você tem que escolher. Negar a si mesmo, tomar sua própria cruz, né? Não ter vergonha de quem Jesus é. Ele fala isso, não se envergonhe de mim. Se for preciso, a gente vai ter que dizer não para parentes, não para amigos e não vamos trilhar os caminhos deles. Podemos até amá-los, mas não precisamos fazer o que eles fazem, mas nós vamos ficar firmes no reino. Pai querido, fique conosco, dando-nos discernimento das escolhas que precisamos fazer. E faça de nós, Pai, verdadeiros discípulos seus. Abra nossa cabeça, clareia, Senhor, a nossa compreensão, a nossa mente, e que possamos aqui estarmos fazendo a escolha e a decisão de te conhecer, de andar com o Senhor cada dia mais. Não as religiões, Pai, não as práticas religiosas, não os rituais religiosos, mas de verdade quem o Senhor é. E é em teu nome que eu oro ao Pai. Amém.